Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Marcela e hoje a gente vai falar sobre um assunto que toca profundamente todas nós. Independente se você é solteira, casada, viúva ou divorciada. Relacionamentos saudáveis em tempos difíceis, desafiadores. Comigo hoje, nesse episódio, uma convidada pra lá de especial. Ela que é casada com o Guilherme, mãe do João, do Antônio e da Glória, palestrante, escritora e serva em sua igreja local. Seja muito bem-vinda, Mariel Batista. Que alegria receber você aqui. Que alegria estar aqui contigo, Marcela, mais uma vez. Só nós sabemos de tudo que aconteceu. Nós já tivemos a oportunidade de estarmos juntas e gravamos um episódio muito especial, mas que ficou só pra nós. Ele vai ficar só na memória. Coração. Tivemos uma conversa maravilhosa e ele nos trouxe até aqui. Talvez se a gente não tivesse gravado lá atrás, nós não estivéssemos aqui hoje, mas aprove o Senhor que nós estivéssemos recomeçando essa temporada e eu creio que vai ser uma bênção. Então, se você ainda não se inscreveu, já vou deixar aqui, ó, se inscreve no canal do podcast da Marcela, acompanhem, porque eu tenho certeza que o Senhor tem entregado pérolas pra ela que vai fazer diferença na sua vida. Amém, obrigada, que alegria, eu tava muito ansiosa pra poder te encontrar aqui, né, nós tivemos o nosso primeiro encontro, como você falou, foi muito bom, aconteceram algumas coisas, mas graças a Deus nós estamos aqui novamente, eu tô com muita expectativa, Amém. Porque o Senhor vai falar em nós e através de nós pra alcançar aí tantas outras mulheres. Amém. E obrigado, eu agradeço mais uma vez pelo seu sim, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e logo você, né, que tem feito tanta diferença. Amém. Nessa geração. Amém. Te acompanhe nas redes sociais aí, os haters também, os testemunhos que são muitos. E hoje eu trouxe aqui, Maria, um tema pra gente falar que tá aí, né, relacionamentos saudáveis em tempos desafiadores. Para Mariel hoje, o que é, Mariel, a concepção de um relacionamento saudável para você? Marcela, eu acho que é impossível um relacionamento saudável não ter o Senhor como a terceira dobra do cordão. Então, para que realmente haja esse tipo de relacionamento, que haja aquele amor que 1 Coríntios 13 nos diz, que é um amor que não machuca, um amor que não é egoísta, um amor que não busca seus próprios interesses, mas que coloca o outro em primeiro lugar, esse é um amor que é só através do fruto do Espírito, que eu amo esse assunto também, depois vocês vão entender um pouquinho mais, mas é um amor que não vem de nós como seres humanos, é um amor sobrenatural mesmo, que é o Senhor quem nos capacita a ter. Então, para Mariel, ter um relacionamento saudável é ter o Senhor como a terceira dobra do cordão. E foi muito engraçado que hoje, enquanto eu me maquiava, eu me preparava para esse momento, eu comecei a ter, assim, uma retrospectiva sobre esse assunto, sobre a minha história. E eu percebi a fidelidade do Senhor na minha vida, sabe, Marcela? Há 5, 6 anos atrás, falar de relacionamento pra mim era algo muito doloroso, algo muito difícil. Eu tava de fato atravessando um vale de ossos secos e que eu não via uma luz no final do túnel, eu não via a possibilidade de um dia viver esse relacionamento saudável, de ter um marido que ama Jesus acima de todas as coisas, que me ama como Cristo ama a igreja. Então eu comecei, enquanto eu me maquiava, eu tava até me emocionando, porque eu falei, Pai, o Senhor é aquele que de fato vem e proporciona dupla honra na nossa vida, sabe? Então o lugar onde a gente mais sofre, o lugar onde mais nos dói, o lugar onde parece que a gente tá sendo esmagado, depois ele serve como cura para outras pessoas. Então, anos depois da minha super dor, daquele momento que eu imaginei, nossa, não tem fim, teve fim. E com Jesus eu dei conta, eu superei e hoje eu tô tendo aqui a oportunidade de falar com propriedade sobre relacionamento saudável. Na verdade, ser um testemunho vivo, né, da sua história. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco aí na sua história. Você já tinha me contado um pouco, pelo que eu te acompanho também, mas você falou aí do amor como um fruto do Espírito, né? E se você ainda não conhece, esse aqui é o livro da Mariel que eu ganhei de presente, o fruto. Eu vi que o pessoal gosta de colorir cada capítulo, você estava postando também. Mariel, conta pra mim um pouquinho, porque a gente iniciou esse Clube do Livro, né? Esse podcast, na verdade, pelo Clube do Livro, onde a gente se reuniu ali com algumas mulheres, a gente começou a ler e aí a gente se encontrava mensalmente.
e cada mês a gente lia um livro, se encontrava para poder discutir sobre esse livro. E aí eu falei, gente, a Mariel vai casar direitinho, porque ela tem o livro. Conta pra gente como que foi. Eu sei que ele começou por uma série que o Guilherme te incentivou. Meu marido, ele é engraçado. Ele gosta, assim, das coisas bem mastigadas, sabe? Só que ele não quer uma coisa mastigada normal, numa conversa aqui. Ele não quer saber, Mariel, eu que preciso saber mais do fruto do Espírito, me explica aqui. Não, ele falou assim, amor, eu quero aprender mais sobre o fruto do Espírito. Quem sabe tu grava uma série sobre isso? Eu falei, meu amor, eu não posso só citar aqui e te falar, que eu já fiz um seminário, eu já tive uma matéria inteira, né, 6 meses sobre o fruto do Espírito, apaixonei, enfim. E aí eu falei, não posso só te explicar, e ele, não, quero que tu grave uma série. Na época eu tava bem, assim, assídua nas minhas séries do YouTube, eu fiz uma série sobre a mesa, fiz uma série sobre o perdão, e aí eu fiz a série sobre o fruto. E foi uma série fantástica mesmo, até porque é um assunto fantástico, o Senhor, ele é maravilhoso por ter nos deixado o fruto do Espírito, por ter nos habilitado a viver essa vida sem que a gente precise fazer com as nossas próprias forças. Então, o fruto é exatamente isso, é a manifestação do nosso novo nascimento. É a manifestação de coisas que nós, como humanos, não conseguiríamos fazer, e aí o fruto nos permite, nos capacita a fazer. E aí, então, eu gravei a série, e nisso já surgiu o convite da editora para que eu viesse a escrever um livro, e não só um livro, mas no formato journal, que é essa interação que a gente tem, então, com o leitor, com caixinha de perguntas para o leitor responder, quanto tempo você não jejua? Enfim, uma autoanálise que a pessoa tem ali dela mesmo e sendo trabalhada com o Espírito Santo de Deus, que vai nos trazer na memória coisas. Então, assim, eu tenho inúmeros testemunhos com esse livro, não só das leitoras, mas eu mesma. Eu já fui muito edificada relendo o que eu havia escrito, e eu falei assim, Senhor, foi o Senhor que escreveu, porque eu nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui. Então, aí eu escrevi esse livro. Foi muito rápido o processo dele, eu acho que em 6 meses ele já estava publicado na Bienal do Livro. Foi um cumprimento de promessa. Outro momento que eu entrei, assim, quando eu entrei na Bienal e eu me lembrei também na minha trajetória de alguém que ama ler. Meu pai era apaixonado em leitura. Ele me levava muito em Feira do Livro, me levou já em Bienal, já me levou em várias coisas. E aí entrar na Bienal do Livro como escritora, não só mais como leitora, foi assim, Senhor, mais uma vez a dupla honra do Senhor na minha vida. Amém. E o livro é incrível mesmo. E quando a gente abre, além de um conteúdo riquíssimo, ele é todo menininha, né? Aquela coisinha bem, bem bonitinha, rosinha, tem essa interação que você fala. E isso é muito importante, faz com que a gente ainda fique mais a É isso. E leitura. ele é todo intencional, Marcela. A verdade é que essa parte da leitura, da pintura, é muito para que a gente se desconecte um pouco, sabe? Porque às vezes a gente pega um livro e a gente colocou uma meta. Eu vou ler pelo menos 15 minutos por dia de um livro. E aí a gente tá ainda acelerado de coisa e a gente para e eu vou ler pelo menos... E aí a cada abertura de capítulo, aí a pessoa tem que parar. Antes de começar aquele capítulo, aí ela começa a pintar de forma terapêutica mesmo, pra quando ela entrar no capítulo, ela já tá conectada ali no que ela tá fazendo. Entender essa questão de ter um tempo pra si. Porque mulher é aqui, a gente tá aqui no podcast, mas são várias coisas na cabeça. Deixou o menino em casa. Deixei meu bebê em casa, será que meu marido vai dar conta? Será que ela vai chorar? Será que não sei o quê? E aí, pensa na leitura. A gente pega pra ler um livro, já daqui a pouco, o que eu vou fazer de janta? Eu tenho que comprar carne moída. Eu tenho que descongelar o frango. É um monte de coisa. Então eu peguei e falei assim, não, vamos dar um tempo ali da mulher entender que ela parou tudo pra cuidar dela. E depois a gente vai firme. E a gente acha que é um livro, assim, pra amaciar o nosso ego. Não. É um livro pra nos incentivar a sermos cada vez mais parecidas com Jesus mesmo. Isso é muito bom, porque ele também nos tira da nossa zona de conforto, né? Ele faz com que eu entenda que, até a gente vai falar mais pra frente, que o amar e o cuidar de mim é necessário para que eu faça isso com o outro, Com né? certeza. Tirar um tempo para mim, tirar um tempo para as coisas que eu gosto, para eu poder estar bem, para cuidar do outro. E nós mulheres, não que os homens não enfrentem, eu tô rodeada, nós estamos rodeadas de homens aqui. Não que os homens não enfrentem tantos desafios, mas ser mulher hoje é desafiador, é algo maravilhoso. Maravilhoso. Mas é desafiador. E por falar em desafio, quais são, Mariel, assim, na sua
sua perspectiva, os maiores desafios para um relacionamento saudável em todas as áreas da nossa vida, visto que o mundo anda desse jeito? Desse jeito, de cabeça para baixo. Marcela, os maiores desafios, e aí eu falo com propriedade, principalmente por ouvir muitas pessoas, por ajudar, auxiliar pessoas, discipular pessoas que estão passando em crise no casamento, ou pessoas que terminaram no noivado, enfim, é a falta de comunicação. Não tem outra coisa além. Assim, existem várias coisas, mas não tem algo que seja tanto quanto a falta de comunicação. São pessoas que habitam no mesmo lugar, que estão juntas, mas que estão desconectadas. Sabe, isso aqui foi uma ferramenta muito importante, nos auxilia em diversas áreas, com certeza, cresceu exponencialmente, né, nosso poder de fala e conteúdos que a gente começou a ingerir, digamos assim, mas isso nos afastou tanto das pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente se conecta com quem a gente não tá junto e a gente se desconecta de quem a gente tá junto. Então, duas pessoas sentadas na mesa do restaurante. E isso não é... Eu tenho certeza que você aí em casa já viu isso. Pessoas que foram almoçar juntas e tá cada uma no celular. Famílias que tá os adolescentes no celular, a criança no iPad e os pais no celular. Então, a falta de comunicação, ela cresceu demais. Porque antigamente, existiam outras demandas, mas existia uma mesa onde a mulher preparava aquele alimento e o marido chegava cansado do trabalho e os filhos estavam correndo na rua e vinha e todo mundo sentava e todo mundo conversava. Hoje em dia cada um come num horário ou então senta na mesa e cada um fica mexendo. Lá na minha casa tem uma regra, não tem celular na mesa. E meu marido é muito viciado em celular. Né, meu amor? Contra fatos, não há argumentos. Ele é muito. O Guilherme acorda, abre o olho, já pega o celular e já começa a resolver coisa e edita vídeo. E ele é muito compromissado em criar conteúdo, né? Então ele é muito assim, só que na minha mesa não. Falei, amor, não tem como. Porque se tu estivesse dentro de um avião, o teu celular estaria em modo avião e tu não ia conseguir atender. Então finge que aqui é um avião e que não dá pra atender agora. Vai terminar o almoço, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Se estendeu demais o assunto, 1 hora. E deu. É o tempo de um voo aqui, Goiânia, São Paulo, que tu não atendeu ninguém. E aí, graças a Deus, meu marido, ele é muito ensinável e muito flexível. E isso é uma das principais coisas do nosso relacionamento, que eu percebo como, assim, um bônus extraordinário, que é nós dois juntos lutando pra fazer dar certo, sabe? Não é eu e ele lutando um contra o outro. A gente luta pro os relacionamento. Dois em prol da mesma coisa, exatamente. E isso foi, assim, foi a primeira vez que eu experimentei esse tipo de amor, sabe? Então, a gente entra em acordos, às vezes ele fala, Mariel, tá muito isso, Mariel, não sei o quê, e a gente vai fazendo acontecer. E uma das coisas é essa questão do celular. Mas quem me ensinou a ter diálogo foi ele também. Porque eu sou muito... Sabe quando tu vai guardando? E aí, quando é pra falar, tu já não tem mais estribeira, tu fala sem filtro. Sou eu. Eu vou guardando, tipo assim, não, isso me incomodou. Mas tá, não vale a pena a discussão. Deixa pra lá. Deixa pra lá. E estudando muito sobre temperamento, que hoje em dia também, graças a Deus pelos estudos, que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da gente, um pouco mais de quem a gente se relaciona. O meu temperamento, ele é o fleumático. Que é alguém que é um fleuma, sabe? Vai deixando. E aí, quando vai ver, já virou uma bola de neve. E o meu marido, ele é sanguíneo, então ele quer conversar sobre tudo. Se eu dei um bom dia atravessado, quando ele me encontrar na sala, ele já vai falar, por que tu me deu bom dia assim? O que eu fiz? Ele já quer resolver tudo, é prático. Não gostou? Me fala. Só que pra mim era muito difícil isso, até porque eu vim de um relacionamento super abusivo nesse sentido, que eu não poderia ir contra a outra pessoa. Eu não poderia ter uma crítica relacionada. Então, quando o Guilherme abriu esse leque de... Me fala o que tu não gostou, eu não vou brigar contigo, me fala pra gente melhorar. Porque a gente gasta muito tempo da nossa vida esperando que o outro faça o que a gente quer, sem que a gente nunca verbalize o que de fato a gente quer.
E é muito interessante quando você fala a questão do celular também, porque é algo que a gente precisa se policiar. Porque e eu falo por mim mesmo, tem hora que é tão viciante que às vezes você não tá nada, você só bate na tela. Tipo, você não quer ver nada. Eu já me peguei fazendo isso. Falo, meu Deus, mas eu acabei de olhar e eu já tô batendo aqui de novo. Não tem mensagem, não tem nada pra resolver. A questão do vício mesmo. Você tá lá, demorou um pouquinho, você já... Não, e na hora de dormir, que tu entra no WhatsApp, aí sai do WhatsApp, daí vai lá no Instagram, sai do Instagram, aí vai no e-mail, sai do e-mail, aí bloqueia. Aí daqui a pouco faz a mesma coisa, WhatsApp, Instagram, e-mail. Tá. Então, assim, sem motivo, sem nada, não tem mais nada ali pra tu ver. E tu ainda quer consumir conteúdo. Pensa, é uma loucura o que a nossa geração tem vivido, infelizmente. A falta de comunicação é também, pra mim, um dos grandes problemas dos relacionamentos. E eu falo isso em todos os âmbitos, dentro de casa. Isso. Já que você falou, às vezes a gente tá com... E eu já presenciei nós estarmos todos em uma mesa e às vezes a gente tá conversando pelo WhatsApp. Ao invés de você... O tanto que o negócio pega... Pensa. Assim, que a gente faz sem ver mesmo, sabe? E eu acompanho muitas meninas na igreja também, sua maioria solteiras, né? Do nosso grupo de discipulado. E eu vejo uma coisa que eu bato muito na tecla com elas, a questão da paternidade e da identidade. Quando elas não são bem definidas, quando elas não são bem firmadas, quando você não sabe quem você é, quando você não sabe quem é o seu pai, isso afeta diretamente na maneira como você se relaciona com o outro. Com certeza. Né? E eu vejo quantas meninas sofrendo assim. Porque elas não sabem realmente quem elas são, porque eu acho que isso vai virando uma bola de neve. Eu não sei quem eu sou, e aí eu amo os temperamentos. Estudar sobre os temperamentos pra mim foi libertador, porque eu sou sanguínea, e tem coisas no meu temperamento que, por exemplo... A questão de, às vezes, gostar muito de novidade. Eu gosto muito de novidade. Então, agora que pra mim, esse negócio tá maravilhoso. Mas aí, se eu canso um pouco, eu já falo, eu não quero mais brincar disso aqui. Eu já quero fazer Meu marido. Outra coisa. A gente tá sempre... Não sou aquela pessoa que é tão constante que fala, não, eu comecei isso aqui, eu vou terminar. Não, eu comecei isso aqui, eu tô achando muito difícil. Não. Eu quero fazer outra desafio. Coisa. E estudar sobre os temperamentos pra mim foi libertador, porque eu vi que isso faz parte do meu temperamento. Eu me culpava muito por não ser igual a pessoas mais disciplinadas nesse quesito. Não que a gente use as fraquezas do nosso temperamento pra justificar, né, como muletas, mas pra eu entender que eu sou diferente. Poxa, a Marcela tem reações diferentes das reações da Mariel, mas olha, tem algo que a gente se completa. Uhum. E isso é muito legal. Quando a gente estuda sobre isso, eu sei melhor sobre mim, inclusive para lidar com o outro. E eu vejo muito isso nos relacionamentos, principalmente quando a pessoa começa a namorar. Ela não sabe quem ela não tem uma identidade firmada em Cristo, ela não conhece o seu pai, né, quando a gente fala dessa... Porque às vezes eu mesmo perdi o meu pai muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. E desde cedo eu entendi quem de fato era meu pai. Eu já passei por situações assim, depois isso dá até um outro episódio que o Senhor me mostra todos os dias que Ele é o meu pai. Amém. E quando você sabe quem é o seu pai, você sabe quem você é. É. Não é? A nossa linhagem, se você é filha da Márcia, não é? Só mais uma Márcia. Você é filha da Márcia, tem o seu pai, então você sabe de onde você veio. Quando eu sei quem é o meu pai, eu sei quem eu sou. E quando eu não sei, aí eu começo a aceitar qualquer coisa pra me relacionar. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Quando a gente tem essa falta de identidade, e agora eu falo até pra mulheres que talvez já tenham sofrido na questão de ter sido rejeitada, de ter sido traída, e estão passando por um processo de se reconhecer, de entender um pouco mais dessa situação. Quando a gente passa por momentos como esse, a nossa autoestima, ela dá uma queda brusca. A gente começa a procurar defeitos em nós, a gente começa a tentar se adequar em lugares, em ambientes, a gente quer entrar num padrão. E aí, tentando agradar muita gente, a gente acaba deixando de ser quem Deus nos criou para ser. E aí a gente fica mais perdida ainda. Então, mulheres que muitas vezes estão fazendo coisas, estão repetindo padrões por não saberem quem são em Cristo Jesus. E aí elas começam a curar essas feridas com mais feridas. Elas trazem para a vida delas mais problemas, porque elas não sabem quem elas são. E elas entram num relacionamento fazendo o quê? Tudo para agradar aquela pessoa.
E aí, na tentativa de agradar aquela pessoa... E de ser aceita também, isso, né? Ela mortifica mais dela. E mortifica mais dela. Eu e o Guilherme, a gente tem um testemunho grande sobre isso. Porque quando a gente tava namorando, eu percebi algumas coisas no nosso relacionamento. E eu tinha passado já por esse momento de me reconhecer. E de falar pra Deus, pai, eu quero ser quem o Senhor me criou pra ser. Você falou que você teve um relacionamento muito difícil, né? Antes de encontrar o Guilherme, que você jamais imaginou. Você tinha que idade? Quando você conheceu o Guilherme, Mariel? Eu conheci o Guilherme com 20... Não, com 27 eu casei. Eu já tinha 27, porque a gente casou em março e eu fiz 28 em abril. E tem gente que às vezes chega nessa idade e ainda não encontrou ninguém, ela fica desesperada. Porque o que eu vejo muito das meninas hoje também, Mariel, é pegando... Elas fazem um planejamento na cabeça. Ó, com 20 anos eu vou estar formada, com 22 eu tô casada, com 25 eu já tenho 2 filhos. E aí, quando a gente percebe que isso ainda não aconteceu, a tendência é entrar no desespero e achar que nunca vai viver isso, né? E você encontrou tudo isso depois de passar pelo vale de ossos secos. E a nossa história ainda, se eu fosse me apegar na minha realidade... Eu nunca viveria o que eu tenho vivido, porque eu me casei aos 19 anos, eu tive 2 filhos, eu passei por um divórcio depois de inúmeras traições. Então, pensa, quando que eu imaginei que eu ia encontrar alguém que tinha passado pela mesma coisa que eu, que também casou com 20 anos, que também passou por adultério, que também foi abandonado. Quando que eu pensei que isso seria possível, sabe? Nunca na minha vida eu imaginei. Só que acontece que quando eu passei pelo divórcio, eu decidi gastar tempo com o Senhor para descobrir quem eu era. Além de fazer terapia, que me ajudou muito, e assim, eu sou muito a favor da pessoa ter alguém pra ser estudada, sabe? Alguém que tu chega numa sessão e tu percebe que tu não é a única pessoa que tá passando por aquilo, que tu não é que tem um porquê, que lá atrás, na tua infância, aconteceram coisas, tu começa a entender um contexto todo da tua história. E aí eu tive a terapia, mas nada que a gente faça no mundo se compara à intimidade com o Espírito Santo. Nada, não tem. E esse foi o período em que eu comecei a pedir pro Espírito Santo, pra ele me mostrar quem eu era. Eu falava assim, Senhor, eu quero saber do que eu gosto, qual é a minha cor preferida, qual é a minha comida preferida, que filme eu gosto de ver, porque eu fiquei tanto tempo tentando agradar alguém que eu não sei mais o que eu gosto ou o que eu fazia pra agradar o outro. Me mostra, Senhor. E aí foi um processo ali, e quando eu entendi quem a Mariel era e quem a Mariel era para o Senhor, eu falei assim, gente, se for pra eu ter que ficar minha vida inteira sozinha, eu vou ficar. Senhor, se esse é o plano que o Senhor tem, se eu nunca mais for casar, se vai viver o resto da minha vida eu e os meus filhos, amém, glória a Deus. Se o Senhor quiser restaurar esse casamento, restaura, glória a Deus também. Limpa meu coração, limpa o coração, sabe? Libera perdão, amém. Se um dia eu for casar de novo, que seja feita a tua vontade. Eu quero o que o Senhor tem pra mim. Eu vivi assim, de verdade, eu tava vivendo uma plenitude com o Senhor. E aí eu não queria qualquer coisa, Marcela. Quando eu conheci o Guilherme, eu não estava disposta a passar pano em situações, sabe? Uhum. E aí a gente foi para um retiro, que ele era líder, e aí eu fui servir nesse retiro também. E lá foi a primeira vez, porque eu morava em Porto Alegre e o Guilherme em Goiânia. Então, a gente estava já orando, só que... a gente já estava namorando, eu acho. Eu já tinha vindo em Goiânia, conhecido a família, ele já tinha ido em Porto Alegre me pedir em namoro. E aí, era a primeira vez que a gente ia ficar ali um tempo no mesmo ambiente. Porque o nosso namoro era à distância pelo FaceTime. Então, a gente ia ficar no mesmo ambiente. E aí, foi, sei lá, uns 10 dias de retiro. E eu comecei a perceber coisas que eu não conhecia dele e que começou a me incomodar. E aí, meu marido não era meu marido da época, né? Era meu namorado. Mas a gente não tinha tempo de mesa. E a minha linguagem do amor é isso, é toque físico e tempo de qualidade. Então eu preciso ter um momento onde eu conheço a pessoa, não só o que todo mundo conhece. E aí eu sei que eu fui fazer uma lista pra ele de coisas que não estavam me agradando no relacionamento. E, gente, entenda, meu marido, ele é uma bênção de Deus. Na época, ele era super, assim, desejado, sabe? Porque ele era crente, porque ele permaneceu fiel, porque ele tava esperando no Senhor. Então, todo mundo olhava e falava assim, nossa, aquele homem lá não tem defeito. Era um modelo. É o homem de Deus. Só que
Aí o que eu falei pra ele foi isso. Eu fiz essa lista, eu entreguei pra ele. Ele falou assim, Mariel, mas eu tô assim, me esforçando tanto pra esse relacionamento. Eu tô tão envolvida. Eu peguei e falei assim, olha, sinceramente, se esse é o teu máximo, se esse é o teu 100%, eu não posso me contentar com 30% porque esse é o teu 100%. E hoje eu olho pra trás e eu falo assim, gente, mas eu fui muito ousada, sabe? Como eu tive essa coragem? Mas é porque eu tava plena no Senhor. Se Deus falasse que não era aquele relacionamento, amém! Tudo bem, então tá bom. Então a gente vai terminar esse namoro aqui, ótimo, que vai terminar enquanto é namoro, que eu não vou passar pela dor de divórcio nunca mais na minha vida. E aí foi isso, eu peguei e falei, Guilherme, tem situações, eu não quero conhecer o Guilherme Batista, que todo mundo conhece. Eu quero saber quem é o Guilherme. Eu quero conhecer, sabe, profundo. O que te magoa, o que tu gosta de fazer. Não o que as pessoas da live estão vendo. E aí eu lembro que eu fiz essa lista. E aí a gente entrou nesse processo de melhorar o relacionamento. Mas o que eu mostro com esse testemunho só tem coragem de fazer isso quem tá plenamente firmado na identidade que tem no Senhor. Porque senão tu começa a aceitar coisas. E aí, ele um dia me perguntou, Mariel, o que tu fez no teu antigo casamento para que tivesse acabado? Qual foi a tua parcela de culpa? Porque às vezes a gente passa por situações e a gente quer só botar a culpa no outro. E nesse período em que tu se deixa ser trabalhada pelo Senhor, tu conhece muito da autorresponsabilidade também. E dos momentos onde tu errou, o que tu poderia ter feito diferente. E eu sei o que eu poderia ter feito diferente. Eu fui muito permissiva. Eu fui alguém que aceitou diversas situações que não era... Na minha concepção, Marcela, eu estava sendo uma esposa sábia. Mas, na verdade, eu estava sendo uma esposa omissa. Sabe? Deixando a situação chegar onde chegou, que foi num pedido de divórcio. Então, assim, a minha parcela de culpa, com certeza, foi a questão da omissão, de ter deixado as coisas acontecerem, a permissividade. E aí o Guilherme me perguntou isso antes da gente começar a namorar, e eu falei, fui muito permissiva. E só, não perguntei mais nada pra ele e tal. Aconteceu essa situação, fiz toda essa lista. Ele super compreensivo, que eu nunca imaginei que eu ia escrever vários tópicos ali criticando a pessoa e ele ia ficar de boa. E aí eu sei que ele pegou e falou assim, Mariel, pra encerrar esse assunto, eu vou melhorar nesses aspectos. São coisas que dá pra melhorar, porque eu falei, eu não quero, com 10 anos de casado, tá reclamando disso. Falando assim, eu e meu marido a gente não conversa. Sendo que desde o namoro a gente não conversava. Então se a gente não der conta de alinhar isso no namoro, a gente não vai adequar isso no casamento. E aí eu sei que ele falou assim, tem mais alguma coisa, além dessa lista, que tu queira me perguntar? Aí eu falei, Guilherme, tem. Eu nunca te perguntei qual foi a tua parcela de culpa. O que tu fez pra também estragar o teu antigo casamento? E ele falou, Mariel, eu fiz tudo que tá na tua lista. Então, se eu tivesse sido permissiva de novo, ele iria cometer os mesmos erros. E hoje a gente teria um casamento fracassado, no sentido de não ter buscado melhorar. Então, aquilo ali, quando ele falou, eu arrepiei. Foi mais uma das confirmações que Deus estava no negócio. Que Ele estava nos direcionando a alicerçar as coisas para dar certo. Eu digo que o Senhor fez uma aceleração no nosso relacionamento para encaixar. A gente sabe que é muito difícil a crise da fusão, quando casa, as ideias, não sei o quê. E a gente ainda tinha 4 filhos. Quem que começa um casamento com 4 filhos? Sabe? É loucura. Tinha tudo para dar errado se Deus não estivesse no barco. E aí Deus começou a nos dar estratégias, porque existem coisas que Deus vai fazer. Agora, existem coisas que é nossa responsabilidade. A parte do Senhor é nos dar sabedoria. A nossa parte é de agir com a sabedoria. Então não adianta o Senhor te dar muita sabedoria e tu não fazer nada. A sabedoria vem do alto. Ele tá te dando direcionamentos, ele tá te dando estratégia, ele tá te mostrando como se preparar para quando encontrar a pessoa certa. Ele tá te ensinando, ele tá fazendo. E agora tu precisa agir. Existem coisas que Deus vai fazer. A parte sobrenatural do milagre é ele que faz, mas a parte natural é a gente. Tipo, escolher com quem você vai casar, né? Deus não prepara ninguém, é você que escolhe, mais uma vez. Pois é. E eu acho engraçado também quando as pessoas falam assim, Deus tá preparando melhor. A Bíblia diz que ele já preparou todas as coisas, né? Tudo já tá preparado. Ele não tá preparando melhor. Já tá tudo preparado no sentido de que já tá feito. Agora cabe a ti decidir o que tu vai fazer, sabe? E se preparar.
Principalmente, essa é outra parte que eu fico incomodada quando as pessoas, principalmente as solteiras ficam, e divorciadas, né? Falando, tipo assim, ai, porque eu espero o marido assim, assim, assim. Gasta muito tempo pensando como que é que o outro seja. Mas e você, já é tudo isso? Ai, eu quero um marido que ore. Você ora. Ai, eu quero um marido que faça jejum, que seja cheio do Espírito Santo. Você é. Gasta o tempo da tua solteirice buscando as coisas do Senhor, buscando se aperfeiçoar, buscando ser quem você quer se relacionar. Porque a gente quer um príncipe, mas a gente é a Fiona. Então deixa o Senhor te alinhar enquanto tu é a Fiona, para que tu seja uma princesa para esse príncipe. É lícito tu esperar um príncipe, mas também é lícito que tu gaste teu tempo se tornando a princesa para esse príncipe. Até porque o outro também tá nessa expectativa, né? De procurar alguém. E só é possível a gente ter firmeza nas nossas decisões dessa maneira, a ponto de você falar assim, porque eu acredito que, como você falou, o Guilherme era solteiro na época, então ele era um partido que estava disponível e talvez você poderia pensar, nossa, é uma baita oportunidade. E se você não tivesse firmado, vou ficar quieta, deixa, e, né, uma baita, que dia que eu vou ter, né? Essa outra oportunidade. Mas pra você, o seu relacionamento com Deus, estar em Cristo, que é aquele primeiro ponto que a gente falou, ele veio em primeiro lugar. E a gente só faz isso quando tem mesmo esse relacionamento, essa firmeza. Eu não sou casada. Eu não tenho medo diante de Deus. Eu não tenho medo. Eu amo a minha vida, eu amo a minha liberdade, eu amo a minha independência, eu amo. Eu acho que são fases. E eu preciso amar a fase que eu tô, pra depois eu não correr o risco de entrar em outra fase e ficar querendo ser solteira de novo. Ai, quando eu era solteira, era muito melhor. Eu não tenho medo de não me casar. Não tenho. Eu sou feliz, eu sou realizada dessa forma. Mas eu tenho um medo que é casar errado. Esse medo. Isso é ser encalhada. Encalhada não é quem casa errado. É quem casa errado, gente. Aí tu tem uma vida inteira que tu poderia ter escolhido muito melhor. Tu escolheu porque tu tava num desespero. Qual é o desespero? É igual, a gente é líder de jovem e adolescente, né, Marcelo? E aí a gente vai aconselhar os jovens e adolescentes. É a mesma coisa, eu chego e falo pra eles assim, gente, eu quero entender por que vocês querem fazer no namoro aquilo que quando vocês estiverem casados, vocês não vão querer fazer. O povo fica querendo no namoro fazer. Aí depois que tá casado, não quer. Não dá pra entender, vamos aproveitar o tempo certo de cada coisa. Tá no namoro, não é hora de fazer, é hora de se guardar. Tá no casamento agora, minha filha, agora é a hora de fazer, entendeu? Eu tava num curso uma vez. Eu tava num curso uma vez e a pastora falou sobre isso. Gente, eu lembro que foi muito engraçado, porque ela falou assim, gente, né, vocês precisam, vocês que são casadas, dar assistência ao marido de vocês. Às vezes o marido de vocês tá lá chamando e aí vocês vão com aquela cara de parece quem tá pagando uma dívida. É desse foi jeito. Muito engraçado. Só que aí no namoro são tudo foguenta, quer fazer na hora que não é pra fazer, gente. É pular etapa. Então é a mesma coisa da solteira, ficar querendo só pensar em casar. Aí casa com essa mentalidade, ai, queria casar. Aí volta, ai, eu queria minha liberdade de novo, eu não tenho tempo pra nada, antes eu podia ler meus livros, antes eu podia... As solteiras pensam nas coisas do Senhor. E as casadas, elas têm outras responsabilidades. Então aproveita o tempo. O mundo não vai acabar amanhã. E se acabar, dá glórias a Jesus, que tu vai encontrar Ele. E é muito melhor ainda do que o casamento. O casamento é ótimo, é maravilhoso. Casem. É igual aquele meme. Casem, é ótimo. Mas é ótimo mesmo. Mas imagina, ai, mas eu tenho medo. Vai que Jesus volta. Glória a Deus, tu vai pro céu, sabe? Então a gente vive muito acelerado nossa vida. A gente tá aqui na quarta-feira esperando o sábado, aí chega o sábado, a gente já tá pensando na segunda, aí na segunda tu já tá... E não vive o hoje. A gente deixou de viver o hoje. E mais uma vez eu volto aqui no celular, que nos acelera e a gente fica nesse looping de querer fazer, de querer ser, e para de aproveitar o ordinário e as coisas do dia a dia. E nisso, né, a gente vai pulando essas etapas. E o que eu vejo muito também que geram mulheres frustradas é você tratar o seu namoro. Eu tenho um relacionamento hoje, eu namoro hoje e eu trato esse meu namoro como um casamento. Né, aquela pessoa que às vezes ela quer ficar colocando a comida pro namorado, ela quer dar a satisfação, ela quer aquela coisa de ligar. Age como... Eu acredito que namoro é namoro foi feito pra acabar. Isso. Ou você termina, ou ele não deu certo, ou ele termina em casamento também. De um jeito ou de outro, ele vai acabar. Porque aí eu fico naquela coisa de... Hoje,
não sei, sabe, Mariel? As pessoas... Vou dar um exemplo. No meio do ano, a gente teve um arraiá na igreja. E aí ia fazer a tradicional irmandrilha. E foi uma coisa de louco que ninguém queria chamar ninguém pra dançar. Vocês estão rindo com isso? Ninguém queria chamar ninguém pra dançar. E eu falei assim, gente, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Não, mas eu não posso chamar o fulano pra dançar. Eu falei assim, não pode, por quê? Eu falei, gente, você tá convidando alguém pra dançar com você. Você não tá pedindo ninguém em casamento, não. E as pessoas, elas confundem muito isso. Se eu danço com alguém, parece que eu já tô... E eu vou colocando expectativas irreais, coisas... A gente precisa ser um pouco mais leve e separar essas coisas, né? Poxa vida, você vai dançar lá, a irmandrilha, não sei se tem um outro nome pra esse negócio. Vai dançar com a pessoa. Isso não quer dizer que você vai se casar com ele. Né? E aí vem essa questão do namoro também. Eu começo a namorar e aí eu já acho que eu sou casada. Nada supera. Tudo que tu falou aí sobre a pessoa que namora e acha que tá casada, nada supera a pessoa que tá namorando pagando um preço. Eu tô pagando um preço. Ah, não, gente, eu olho aquilo ali e chega a me dar. Eu falo assim, não, deve ser a 8ª maravilha do mundo pra tu tá pagando um preço no namoro. No namoro é a hora de abrir o olho e falar assim, não, gente, tu não é crente, não, eu não quero. Aí eu tô, não, porque eu oro pro meu namorado ir pro culto comigo. Minha filha, se tu ora pro namorado ir pro culto contigo, que ele quer fazer tudo pra te agradar, imagina quando ele virar teu marido. Sabe? Não, o namoro não é pra pagar preço. O namoro é pra conhecer a pessoa. Se ela não está no padrão de Deus pra tua vida, termina isso, pelo amor de Deus. Tu não tem esse... o comprometimento que a gente tem no casamento. O namoro é pra encontrar defeito. É isso. Né? Tem até uma brincadeira, né, que fala que no namoro a gente abre o olho e depois que casou, fecha o olho. Depois não tem que fazer. Então a hora de abrir o olho é no namoro. E eu sempre falo, e se vocês pegarem os podcasts, as minhas pregações, o namoro, ele é um trailer do casamento. Sabe aquele trailer? Eu quero assistir tal filme, eu vou ver ali imagens do que vai acontecer. É isso aí, casamento. O que acontecia no namoro, vai pro casamento. Se ele era um gentleman, se ele era não sei o quê, vai pro casamento. Se ele já era um ogro, vai só intensificar. Então, assim, as coisas intensificam, sabe? No casamento. Ali é só um período de tempo de uma eternidade, digamos assim. Porque o namoro é o quê? 1, 2 anos... de uma vida inteira que tu vai passar com a pessoa. E às vezes a gente vai contando mentiras pra nós mesmos. Não, ele vai melhorar. Tem gente que acredita nisso até namoro hoje. evangelístico. Não, eu sou contra, tá? Já vou deixar bem claro que eu sou namora contra. Pra evangelizar a outra pessoa. Não, ele vai mudar. Não, ele tá assim porque ele não tá... Uma amizade evangelística vai. Amizade evangelística eu sou super a favor. Eu tô gostando do menino e tal, ele não é crente. Então, seja amiga dele. Apresenta Jesus pra ele. E aí vocês se apaixonam lá junto por Jesus. E aí talvez se apaixonem e casem. Ótimo. Agora, namoro evangelístico... É um preço que a gente não precisa pagar. Porque enquanto você namora, depois que você casou... Isso, aí, tem uma frase que uma amiga minha disse, gente, fez todo sentido, eu nunca tinha parado pra pensar. Ela fala assim, que quem não investe no recrutamento tem que investir no treinamento. Ixi. Depois, se você não gasta tempo pra recrutar, pra selecionar, depois você vai ter que gastar tempo pra você poder ensinar. Ensinar assim, né? Sim. Treinar. Porque eu sou totalmente contra, fala assim, mas a mulher tem que ensinar o homem. Gente, quem ensina é escola, quem tem compaixão dessas coisas é ONG. Eu acho que mulher não é ONG pra poder ficar arrumando o homem, sabe? Não, mas você pega lá e a pessoa... Não é desse jeito, né? Não tem esses negócios de casa... Esse negócio de casa de apoio. Não. Gente, vamos contar pra Marcela, as casadas. Vamos falar pra Marcela que Marcela, eu acho que a gente é ONG. Não, eu não acredito. É porque a Marcela não casou. Marcela não mas vai chegar... um empurrãozinho, não, eu acho mas que ele não vai chegar pronto. Não vai, mas aí eu vou ter que ensinar, tipo, tudo, eu vou ter que falar tudo. Não. Não, tudo não. Princípios, não. Princípios é o que são vem. São coisas básicas. Mas assim, igual, o Guilherme teve que me ensinar a conversar. Isso é básico. Mas é uma coisa que é do seu temperamento. Eu falo assim, na questão de consertar o cara. Tipo assim, o cara tá todo quebrado, o cara não vai... Não, isso, de mas consertar. Existem coisas, por exemplo, meu marido não toma café da manhã. Ele não gosta, pra ele é uma perda de tempo. É a minha refeição preferida. Então, eu tive que ensinar ele a sentar comigo e ficar ali, me olhando e tomar café pra gente conversar. São coisas que, assim, e é por isso que a gente volta lá... São ajustes. Isso, a gente volta lá na questão do diálogo.
Porque às vezes foi o que eu falei aquela hora. A gente quer um marido sentado tomando café com a gente, mas a gente nunca pediu. Falou pra ele. Você acha que ele vai... Que ele vai, e aí tu fica bicuda achando que ele entendeu. Tá ele lá assistindo os gols da semana. E tá tu tomando café da manhã sozinha, deprimida, com um bico desse tamanho, falando assim, esse homem não me ama, porque olha lá, tá assistindo futebol. E tu nunca falou pra ele que era importante ele estar na mesa contigo, mesmo que ele não coma. Meu marido sabe, ele senta e eu sei que é um sacrifício pra ele. Mas quantas coisas que eu faço também que é sacrifício pra mim? Então assim, ele senta sabendo que ele tá fazendo aquilo por amor a mim. E ele fica lá. E meu marido tem TDAH. Eu sei, é engraçado. Às vezes eu demoro mais só pra ter ele ali pra mim. Amor, não assista essa parte. Mas é porque é um momento nosso. E aí às vezes eu sei que eu tô tomando aquele cafezinho assim e vai dando uma gastura nele. Já tá assim, desesperado. Termina esse café logo, que eu quero pegar meu celular, eu quero resolver minhas coisas. Mas ele fica até eu terminar meu café. Eu falo assim, amor, pode ir agora tal coisa. E aí a gente vai e segue a vida. Mas pra mim, aquele momento de 15 minutos da gente tomando café fez o meu dia inteiro, sabe? Mas aí eu entro na questão que são ajustes. Sim. Né? Que um tem com o outro. Agora, eu não acho que eu sou obrigada a pegar um cara que tá com a vida quebrada e não quer nada com nada. E falar, é aquele preço que eu não preciso pagar. Ninguém vem pronto. Agora o marido dos sonhos... ele não existe. Ele não existe, mas a gente vai construindo coisas que são importantes pra nós. E aí eu vou deixar uma preciosidade aqui pra vocês. Vai virar livro, fica aí o spoiler. Eu e meu marido, a gente teve muito problema de comunicação no primeiro ano de casado. Principalmente porque eu não falava e porque ele é TDAH. Então, assim, eu falava A, ele entendia B. Eu falava, não aceita tal coisa. Ele aceitava e dizia que eu tinha mandado ele aceitar. Então, era muito problema de comunicação. Muito, muito, muito. E a gente tentou, chamou conselheiros, pastores, e fez terapia, e aquele negócio, e o trem não ia. E aí, o que eu falei? Deus, ele dá sabedoria e ele dá estratégias. E dessa vez, ele deu pro meu marido. O Guilherme chegou depois de 3, 4 horas de aconselhamento. Pastora Sara Mendes foi lá em casa com o marido dela e ficaram e deram estratégias, e ela é psicóloga e ele é coronel, e dando coisas, sabe? Double tap, fala e aí tu repete pra ver se ele entendeu o que tu falou, e faz o post-it do não sei o quê. Quando terminou tudo, depois de 4 horas, que eu já tava tipo assim, meu Deus, vai ter que funcionar. Eu subi, o Guilherme falou assim, eu não entendi nada que eles falaram. Socorro. Eu falei assim, não, gente, 4 horas e tu não entendeu nada. Ele falou, não entendi, mas Deus me deu um negócio aqui, a gente vai fazer. Eu falei, o quê? Ele falou assim, a gente tá gastando muito tempo tentando adivinhar as coisas. Porque eu tenho que tentar, e eu vou tentando, e vou fazendo, e não tá bom, e não tá bom, e não tá bom. Então, Ariel, a gente vai fazer uma lista. Tu vai fazer uma lista do que é importante pra Mariel. E o que é importante pra ti, ninguém pode falar que não é. O que é importante pra mim, tu não tem o direito de achar que é frescura. Porque é importante pra mim e eu tô te falando. Isso é importante pra mim. Pode ser a maior baboseira, mas se é importante pra mim, eu não tenho o que fazer. E ele falou, tu vai botar o que é importante pra ti e eu vou colocar o que é importante pra mim. Durante 21 dias, ele se inspirou lá numa prova de fogo, ele pegou tudo que ele já tinha de conhecimento da vida dele e colocou no negócio. Ele falou assim, então o nome vai ser 21 dias para te amar. Ele colocou o nome. Olha só. 21 dias para te amar. Eu vou colocar aqui os itens do que é importante pra mim e durante 21 dias tu vai seguir à risca essa lista. E aí pro meu marido era importante, tipo, ser servido no almoço. 4 crianças. Vamos voltar lá no 4 crianças e uma mulher para servir todo mundo. E aí eu servia um, servia outro e ele aqui. Esperando eu servir. Na minha cabeça era, amado, tu tem mão, levanta e te serve, pelo amor de Deus, a minha comida tá fria. Porque quando eu ia começar a comer, eles queriam repetir. E eu tinha que servir de novo. E ele querendo ser servido. E ele falou, Mariel, pra mim é muito importante. Porque eu chego nos lugares e todo mundo me trata com honra. E a minha esposa faz pouco caso de mim. Sabe? Eu gosto disso, eu gosto dessa situação de... Aí... mas aí a gente faz o trabalho bem feito. Lá em casa até hoje, quem almoçar lá em casa vai ver. Botou o almoço, vamos orar, ele abençoou o alimento. Vamos servir agora o rei, o maravilhoso, o digníssimo, o sacerdote dessa casa. Eu faço um circo mesmo. Tem dias que eu falo bem assim, quem é o sacerdote da casa? Todo mundo Gui. Uma salva de palmas pra este homem. Todo mundo bate pau e ele fica assim, se achando. É importante pra ele, sabe? Pra mim.
É muito... Gente, eu não gosto que cantem parabéns pra mim com todo mundo me olhando. Então, pra mim, aquilo ali era irreal. Mas ele falou, é importante pra mim. Então, a gente vai fazer e vai fazer bem feito. E aí, eu fui e fiz a minha lista. O que é importante pra mim? Uma das coisas que eu já falei, tomar café da manhã. Eu ficava emburrada, eu ia pros compromissos, às vezes ele acordava na correria, não dava tempo de eu tomar café, aquilo ali estragava meu dia, eu já ia pro compromisso super irritada com ele nem sabia que eu tava brava com ele, sabe? É importante pra mim, aquilo que é importante pro outro, porque aquilo que tu não falou, o outro não tem como saber. Agora, a partir do momento que tu falou a responsabilidade, mas não tá mais em ti, tu passou agora a responsabilidade, a pessoa vai errar sabendo que tá errando. E aí a gente fez, e isso foi o divisor de águas da nossa vida, do nosso casamento. Eu tenho a lista até hoje, isso foi lá em 2021. Quando eu preciso, eu volto. Às vezes ele tá viajando, ele tava agora 13 dias fora. O que eu lembrei? Ele botou isso. Ele chegou, vamos fazer isso. O que é importante pra Mariel? Isso. Ah, é verdade, a Mariel gosta que eu compre algo que ela falou há 1000 anos atrás. O que é que ela falou? O que é que ela falou? Ah, aí chega lá, com a flor preferida. Sabe, pequenos gestos. Ah, eu queria receber flores do meu marido. Teu marido nem sabe que tu gosta de flor. Sabe, a minha casa, eu pego, eu compro flor, eu boto nos vasos, eu falo 1000 vezes. Ai, eu amo chegar em casa, a alegria dessas flores. Meu marido sabe que eu gosto de flor, então ele me manda flor porque ele sabe que é importante pra mim. Agora, se você não falar, não tem como ele saber. Exato. E eu acho que outro ponto da comunicação também não é aquilo que você fala. É a maneira como você fala. Eu já passei por isso. Em um relacionamento, ele falava, parecia que ele tava sendo... Dando ordem. Isso, dando ordem. Aí teve um momento que eu virei pra ele e falei assim, olha, se você não melhorar, as pessoas vão achar que você me bate. Do jeito que ele falava. Eu falava assim, olha, se você não conversar direito comigo, não vai dar. As pessoas vão achar que eu tô apanhando, porque é do jeito que você fala. Aí ele falava assim, mas eu tô falando normal. Eu falei, mas pra mim não é normal. Vou dar outro testemunho. Gente, eu tô abrindo a caixa preta aqui do meu relacionamento, né? Uma vez meu marido pegou e falou assim pra mim, ah não, Mariel, vai tomar banho na soda. Falei, o quê? Ele, ai, esses trem aí, não, pelo amor de Deus, vai tomar banho na soda. Falei, Guilherme, eu sou gaúcha, gente, nem existe essa gíria, vai tomar banho na soda. Sabe o que é soda? Não é o refrizinho, é soda cáustica. A pessoa entra naquilo ali, ela morre. Eu peguei e falei assim, o que é que tu falou? E ele, não. Eu falei, olha só, tu nunca mais fala isso pra mim. Tu nunca mais me manda tomar banho na soda, porque esse teu vai tomar banho na soda é aquele palavrão no mundo. Só que esse aí é evangélico, vai tomar banho na soda é evangélico. Eu não quero que tu me xingue desse jeito. Aí ele ficou assim, meu Deus, é verdade, né? Que horror. Aí a gente começa a dar risada. Só que eu peguei e estabeleci limites. Não fala assim comigo. Só que às vezes tu engole ou vai tomar banho na soda. Aí daqui a pouco ele fala de novo. Aí daqui a pouco é na frente de alguém e ele fala, não, vai tomar banho. Aí começa a terceira guerra mundial na frente dos outros. Por falta de sabedoria de resolver os problemas. E eu tenho isso muito das ordens também. Vamos entrar aí na fase, nas raízes da pessoa. Eu não sou assim, perfeita também não. Eu tenho muitos defeitos. E um dos meus maiores defeitos é essa questão do orgulho. Quer me matar, é me dar a ordem. Gente, eu sei o que eu tenho que fazer na minha cabeça, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, não precisa ficar me dando ordem. E meu marido é assim, ele estaciona o carro na frente da escola dos meus enteados, vai lá e pega as crianças. Já sabe um sangue. Teve um dia que ele pegou... Eu sei que eu tenho que ir, agora eu não quero ir mais. Mas eu fiz isso, um dia ele fica só me dando ordem, só me dando... E isso tava lá na lista do namoro. Eu falei assim, ó, para de me dar ordem. Porque como era um retiro, eu encontrava ele, tipo assim... E ele falou assim, ó, pega as camisetas que agora vai ter gincana. Faz não sei o que, não sei o que. Faz o que você quer. Ai, gente. Aí tá, aí eu sei que agora, depois de casado, uma vez ele... Vai lá pegar as crianças. Aí eu falei, não vou. Ele, quê? Falei, não vou, se tu não falar direito, eu não vou. Não me dá ordem. Meu amor, tu vai ter tudo que tu quiser de mim, se tu me pedir. Se a gente estacionar, tu sabe que é pra eu fazer isso. Se tu falar assim, amor, tu pode descer e pegar as crianças. Ah, mas eu vou igual o cordeirinho de Jesus, pulando. Claro que eu posso. Eu tô me achando super útil. Agora, mandou eu descer e pegar as crianças, é um bloqueio. Não vou. Só porque tu me mandou. Ele, não, tu tá brincando, Maria. Eu falei, tô falando sério? Ele, tá, meu amor, tu pode buscar as crianças pra mim? E às vezes ele até fez isso, não nessa tentativa de te dar, mas é porque é algo na automático. Cabeça dele. E é do temperamento dele. A minha sogra da mesma forma. A minha sogra, ela manda mensagem, tipo assim, Mariel, você pregará do domingo. Eu falo assim, quê? Quer dizer,
nem sabe se eu vou estar aqui. Tipo, eu vou estar aqui, eu vou no culto. Mas aí dá vontade de falar assim, não quero. Esse domingo não. Esse domingo eu não posso. Não posso. Por quê? Talvez. Não posso. Não vou poder. Então, assim, a minha sogra tem o mesmo temperamento do Guilherme. Eles são super, sabe, líder. E líder não perde tempo. Líder não fica rodeando o toco pra pedir. Líder precisa fazer, faz. Só que aí eu não tô mais falando de um processo de liderança. Eu tô falando do meu marido e eu. E aí, vamos falar de um jeito. Aí, então, assim, da mesma forma que eu consigo deixar ele feliz com aplausos, não sei o que, ele me deixa feliz quando ele me pede as coisas ao invés de me dar ordem. E isso é muito interessante, porque são coisas que a gente precisa alinhar no namoro. Não dá pra você entrar num casamento, você fez aquela lista lá no namoro, e depois vocês conversaram. É o realinhamento. Ajustaram, é igual, realinhamento. Sabia, mas é diário, o né, Guilherme, o Guilherme fala isso, ele fala assim, amor, casamento é igual carro. Tem que ficar indo pra revisão, tem que fazer balanceamento, e é isso mesmo, é igual o carro, tu compra o carro zero ali, perfeito, sem defeitos, daqui a pouco começou a puxar pra direita, aí tu faz o quê? Leva pra revisão, ajeitou, aí daqui a pouco queima o farol, aí tu vai lá e troca o farol, tu não troca o carro na primeira coisa que ele fala, não, agora eu vou trocar o carro, não, tu vai alinhando, tu vai consertando, tu vai melhorando, e casamento é isso, não existe casamento, e olha que sacada. Uma vez eu tava lá nos Estados Unidos com uma pastora e ela falou assim, Mariel, porque casamento é pra sempre uma descoberta. E eu assim, ai não, gente, agora que eu achei que eu tava assim, dominando esse negócio aqui, que tava tudo dando certo. Ela falou assim, sim, tu tá dominando o Guilherme de 30 anos. Só que com 40 é outro Guilherme. Aí ele tá apaixonado por outras coisas. Aí tu vai ter que conhecer o Guilherme de 40 anos. E quais são as paixões dele agora. E aí quando tu dominou o Guilherme de 40 anos, ele vai fazer 50. E aí tudo aquilo que ele amava, viajar, pregar, ele já não vai mais gostar. Ele vai querer ir pra pescaria com os amigos. E aí tu vai ter que conhecer o Guilherme da pescaria com os amigos. Então é pro resto da vida. A gente olha pra casais que estão ali 35 anos juntos. Eles também têm momentos de realinhar coisas, de fazer viagem de casal, porque é a vida inteira, ninguém é Gabriela que nasceu assim e morreu assim. A gente vai lendo livros que vão nos moldando, a gente vai descobrindo temperamento, a gente vai mudando. Eu não nasci de um jeito, eu morro desse jeito. Claro, meus princípios são imutáveis, coisas na minha vida, igual a gente tava conversando antes, Coca-Cola, pra mim, é uma paixão. Eu falei pra Marcela, eu não tenho orgulho disso, mas eu tomava Coca-Cola numa madeira. Minha primeira palavra não foi mãe, não foi pai, foi Coca. Então eu ainda amo Coca e ok, tudo bem. Mas várias outras coisas mudaram no decorrer da vida. E eu brinco com a minha mãe, porque esses dias eu cheguei no restaurante e minha mãe assim, eu falei, vamos pedir um filé parmegiana. E ela, não gosta. Eu, não gosto de filé. Mãe, tu faz filé parmegiana, mas eu não gosto mais. Falei, gente, mas quem que para de gostar de filé parmegiana? Ela, ai, Mariel, as pessoas mudam. Então, assim, às vezes até isso, a pessoa vai, o paladar dela, não, tem comida que eu amava. Batata frita com cheddar. Hoje eu prefiro batata frita simples. E tá tudo bem. Então, é a vida inteira a gente se conhecendo. E como que a gente vai conhecer quem tá do nosso lado? Dialogando. E alinhando essas coisas também. Não dá pra gente entrar num relacionamento sem saber o que a pessoa gosta. Eu gosto de falar aquilo que é o que é negociável pra mim e o que é inegociável. Não, isso aqui não tem como. Desse jeito aqui não vai. Não, esse aqui a gente pode adaptar uma coisa ou outra. Porque senão eu vejo que as pessoas entram no casamento com conflitos. Por exemplo, eu nunca conversei. Existe um estudo, eu não vou me recordar qual, que fala que as pessoas hoje, elas conversam muito pouco sobre coisas que são realmente essenciais. Coisas que realmente importam. A gente conversa sobre trivialidade, sobre coisas, as compras na Shein, sei lá, enfim, a palavra. Mas sobre coisas muito importantes, a gente conversa muito pouco. Isso. E aí, quando você chega e casa, e aí você pega e fala assim, ué, mas o meu marido não quer ter filhos. Não, mas o meu sonho é ser mãe. Exato. E aí a gente tem um problema que a gente não pode deixar. A gente precisa conversar, precisa falar. Eu fui muito de um tempo de achar que as pessoas tinham que adivinhar o que eu tava falando. Porque na minha cabeça eu tava dando todos os sinais. Não, mas eu já fiz isso. Não é possível que ele não entendeu que ele tem que Homem fazer. Não entendeu. Ai, porque tu foi dormir emburrada porque ele foi grosso na frente de alguém. Ele não sabe que ele foi grosso. Ele nem viu que ele foi grosso. Se tu não falar, amor, não gostei do jeito que tu falou comigo na frente de fulano,
Ele não vai saber, igual o que tu acabou de contar. A pessoa tá fazendo automático, eu tô falando normal, meu tom de voz é assim, não sei o que é assim, porque eu fui criado assim. E aí, se tu não falar, a pessoa vai continuar fazendo. É a comunicação, é a chave de todo o relacionamento. Se tu tem uma funcionária na tua casa e não tá dando certo porque ela não limpou embaixo da cama, ela não sabe que tu viu embaixo da cama que não tá limpo. Tu vai ter que falar pra ela, lá embaixo da cama tá super sujo e tal. Se tu ficar acumulando, não, eu vou demitir ela porque ela não limpa embaixo da cama. Ela nem tá sabendo que é pra limpar embaixo da cama. Então, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente acha que não, né? Mas faz todo sentido. Precisa ser dito. A gente precisa falar aquilo que incomoda. E outra coisa que eu vejo, eu tô olhando aqui a hora, né? Como que passa rápido desse jeito. A gente tem que fazer esse negócio semanal. Vamos fazer uma série toda semana pra gente poder falar dessas coisas. Eu queria que a gente falasse agora, Mariel, sobre um tópico muito importante. Eu acho que para relacionamentos saudáveis. Tanto na família, quanto marido e mulher, amizade, enfim, tudo. Que é o perdão. E quando a gente fala sobre perdão, geralmente a gente leva para o relacionamento que é perdão de traição. Né? A gente acha que só existe esse perdão dentro do relacionamento. Quando muitas vezes tem uma coisa que talvez o seu marido te disse um dia e você nunca esqueceu. E aquilo te machucou e ele nem sabe. Ele nem lembra, porque aquele negócio, os meninos estavam falando esses dias. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca. E aí, às vezes, ele não lembra disso. E esse perdão, ele também precisa ser liberado para pequenas coisas, né? Porque é algo que impede que a gente viva de maneira plena todos os relacionamentos. Em casa, talvez a sua mãe te falou algo um dia e você ainda lembra daquilo até hoje. Ou foi uma comparação que fez. E é imprescindível para a gente viver relacionamentos saudáveis, o perdão. É engraçado tu voltar falar desse assunto, porque o Senhor tem falado comigo assim, desde o final ali do ano. Eu ministrei na minha igreja justamente sobre o perdão no final do ano. Na minha primeira escola bíblica dominical que eu dei também lá na nossa igreja, falei sobre o perdão. A palavra de Deus nos diz, quando a gente ora a oração mais famosa de todas, que é o Pai Nosso. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Talvez a gente já leu 1000 vezes a oração do Pai Nosso e a gente nunca entendeu que a gente precisa perdoar para ser perdoado, sabe? Imagina se hoje Deus me perdoasse assim como eu tenho perdoado as pessoas. E aí a gente vai lá pro mandamento, não matarás. E a gente pensa, eu nunca vou cometer esse pecado. Só que é a mesma pessoa que tá falando assim, fulano morreu pra mim. Tu tá matando alguém por falta de perdão. Então, tu não tá matando, pegando alguém, matando. Não, mas por não liberar perdão pra aquela pessoa, tu tá fazendo como se ela não existisse. Tu tá aniquilando ela da tua vida, sendo que era um perdão. O perdão, ele te aprisiona numa situação que já passou. O perdão te aprisiona num lugar que, se tu não libera, a pessoa tá vivendo uma vida sem nem saber que tu tá preso naquilo. Então, o perdão, ele é muito mais sobre nós do que sobre o outro. E eu falo porque, eu não sei tu, Marcela, mas eu tinha todos os motivos para não ser perdoada pelo Senhor. E se alguém tinha algum motivo, não, eu sou digno do perdão do Senhor, você coloca aí nos comentários que eu quero te conhecer. Porque, até onde eu sei, nenhum de nós merecíamos aquele perdão. Nenhum de nós merecíamos que ele abandonasse a glória e ele viesse à terra e morresse para nos salvar do nosso pecado, sabe? E ainda assim, ele decidiu fazer isso e decidiu nos perdoar. E cada vez que Deus olha para Jesus, ele nos vê perdoado por conta do sacrifício de Jesus, mesmo sem a gente merecer. Então a gente olha para uma situação, mas eu não merecia que fulano fizesse isso comigo. Não merecia mesmo, mas fulano fez. E agora cabe a ti perdoar a pessoa por conta disso. Mariel, mas eu não aguento mais. Pois é, mas assim como nós queremos o perdão do Senhor, nós precisamos perdoar as pessoas. E perdão, ele é uma decisão, não é um sentimento. Não é um sentimento. Né? Por muito tempo a gente levou, eu acho que talvez até algumas pessoas ainda levem o perdão como um sentimento. Não, mas eu não tô sentindo de perdoá-lo. Não, mas você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir, nossa, acordei hoje, que vontade de perdoar as pessoas que me fizeram mal. Não, o perdão você decide. E aí começa um processo. Exato. E antes da gente encerrar, eu queria propor um desafio
para nós duas também. Eu queria que você escolhesse um relacionamento que tá precisando de atenção, de cuidado, seja ele com os seus pais, com o seu irmão, com o seu namorado, com o seu marido, enfim. Um relacionamento que precisa de atenção e tomar medidas práticas para melhorar. Seja um telefonema, você vai chamar para tomar um café ou você vai pedir perdão. E eu quero que você volte aqui depois, procura a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui para você e conta pra gente o testemunho. Não esquece, faz esse desafio essa semana e eu tenho certeza que a sua vida e os seus relacionamentos serão transformados. Uau, amém! Eu vou fazer também. Vou procurar lá um relacionamento, talvez uma amiga que eu não converso. Já até sabe quem você vai fazer. Já sei, gente. Eu tô há muito tempo longe dos meus filhos. Eu não vejo a hora de encontrar e de fazer diferente. E agora tá junto. Eles estão em casa, a gente fica, né? Ai, tá bagunçando. Aí eles ficam longe, aí tu fica assim, cadê aquela bagunça? Então, assim, eu vou dar atenção pros meus filhos agora. Eu vou fazer esse desafio também. Eu quero que você volte aqui depois e conte pra gente. Procura a gente nas redes sociais e fala aí o testemunho dessa ação, né? Dessa prática. E eu queria agora, Mariel, mais uma vez te agradecer. Passou muito rápido. Muito obrigada pela sua disposição de ter vindo aqui, o seu tempo, ter deixado sua casa, seu marido, seus afazeres numa plena quarta-feira à tarde. Que o Senhor, Ele continue te usando, abençoando o seu ministério. Tudo aquilo que você se propôs fazer, que você seja muito, muito, muito frutífera. Em nome de Jesus. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final pra gente poder encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que a gente falou muito já aqui, né? Então agora vamos para a prática, vamos colocar em ação tudo aquilo que o Senhor já liberou aqui através, você que assistiu até aqui, o Senhor decidiu te encontrar agora onde você está, Ele decidiu te dar estratégias, te dar munição para que tu venha viver a plenitude nos relacionamentos. Então coloca em prática as coisas que nós falamos, começamos falando sobre diálogo. Se existe uma área na sua vida que você tem negligenciado, se você tem deixado de lado, se você tem sido omissa, tome o posicionamento, fale aquilo que te agrada, aquilo que te desagrada, só que fale com sabedoria, fale com amor, peça para o Espírito Santo para ele te encher dele, para que você venha frutificar em todas as áreas da sua vida. E além do diálogo, o perdão. Ficou aí um desafio do perdão. Eu não sei se você está precisando pedir perdão ou liberar perdão, mas não foi à toa que você parou nesse vídeo, e existem coisas que somente através do perdão, através do diálogo e através da dependência do Espírito Santo que você vai viver. Então eu te abençoo e te digo, vai e vive na prática tudo aquilo que você ouviu aqui desse podcast na teoria. Amém, amém. Que coisa boa. Nós encerramos assim o nosso primeiro episódio do podcast Entre Elas. Eu espero vê-los todos em breve. E já aproveita e compartilha esse episódio com alguém que você ama. Se você foi edificado, eu tenho certeza, como a Mariel falou, que o Senhor, Ele te encontrou. Se você chegou até aqui, que você seja ricamente abençoado em todos os seus relacionamentos, em nome de Jesus. Até a próxima.